Então vamos lá, meus amigos, iniciando aqui os nossos julgados do dia 12/6 ao dia 16/6, a edição número 20 aqui dos nossos comentários dos principais julgados do TSE, tá bom? Vamos lá conferir os principais julgados. Então vamos lá, a gente já começa aqui com fraude à cota de gênero, é um julgado, inclusive, esses julgados de fraude à cota de gênero é muito comum, né? Praticamente toda a sessão do TSE isso aparece, então toda semana provavelmente isso aqui vai aparecer. Claro, a gente já sabe aqueles elementos, né? Os elementos da fraude à cota de gênero. Só lembrando que a fraude à cota de gênero está previsto lá no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504, né? É uma cota de gênero, mas que na prática acaba sendo para as mulheres. Pelo menos 30% deve ser reservado a um determinado gênero, né? Mas na prática, desculpa, a gente acaba sabendo que essa cota é para as mulheres. E aí, o que o TSE observou, né? Que a Justiça Eleitoral observou, é que essa cota ela só estava sendo cumprida na formalidade. Requeria lá fazia o requerimento do risco de candidatura apenas pro forma, né, para cumprir os 30%, e observava-se que as mulheres não estavam fazendo campanha. Então, para isso, o TSE fez a seguinte orientação jurisprudencial, né, que, entre outros, né, os elementos de votação zerada, ausência de gastos de campanha e ausência de atos de campanha são elementos que podem indicar uma fraude à cota de gênero. Claro que isso deve ser corroborado com outros elementos. Mas um desses elementos, por si só, já acende ali a atenção para saber, para indicar uma eventual fraude à cota de gênero. Tá bom? Então, esses elementos aí já apareceram em outra oportunidade aqui no nosso informativo. Ainda dentro dessa fraude de cota de gênero, aí sim uma certa novidade, né? Porque os elementos que a gente sempre vem repetindo aqui, que diz o seguinte, ó, comprovada a fraude, todos os candidatos proporcional vinculado ao DRAP, né? DRAP é o demonstrativo de irregularidade de atos partidários, a grosso modo seria a chapa inteira proporcional, né? Eleitos ou não, ainda que não comprovados, né? Isso aqui é interessante de destacar, sua participação ou anuência com a conduta devem ser cassados. Então, mesmo que não comprove a participação, o mero beneficiário, então tem, por exemplo, uma chapa com 12 candidatos, certo? Comprovei que desses 12 candidatos, 2 mulheres apenas requereram pro forma. Desses 12, né, vamos supor que foram eleitos 3 homens, tá? Foram eleitos 3 homens e uma mulher foram eleitos. Mesmo que não comprovado e ainda sendo mulher, ocorre a cassação do registro e, por consequência, do mandato desses candidatos que foram eleitos, né, de uma certa forma se beneficiando da fraude, ainda que não seja comprovada a participação desses candidatos. Então é importante porque, mas aí haveria uma responsabilidade objetiva? Não, porque, segundo o TSE, eles se beneficiaram da fraude, né? Ainda que não participaram, mas de uma certa forma se beneficiaram, tá bom? O entendimento é importante para consagrar o que o TSE já vem entendendo, tá? Outro passando aqui para outro julgado, justa causa de desfilização e cláusula de barreira. Lembra que a gente falou como regra geral, o que vige é a fidelidade partidária, né? E essa fidelidade ela pode ser justificada, a infidelidade pode ter pelo menos 5 causas, né? A gente pode ter outras, mas pelo menos 5 causas. 3 estão previstos lá na Lei 9096, lá no artigo 22A, salvo o melhor juízo, né, do parágrafo único do 22A, que é a grave discriminação pessoal política, né, a janela partidária, e agora me fugiu aqui, mas são 3 basicamente lá no 22A. É a grave discriminação, e a outra, a grave discriminação pessoal política, a mudança do programa partidário ou a janela partidária que ocorre 30 dias antes de 6 meses antes das eleições. Né? 6 meses antes você deve estar filiado e 30 dias antes, você recuando 30 dias antes, é uma justa causa de filiação, você pode migrar para outro partido sem perder. Além disso, a Constituição Federal traz mais 2, né? Dentre essas 2 da Constituição Federal, prevista lá no artigo 17, parágrafo 5º, é quando o partido ele não alcança a cláusula de barreira lá, né? Ou seja,
não alcança uma votação mínima para ter, por exemplo, fundo partidário e tempo de TV, nesse caso é autorizado que o candidato faça uma migração para outro partido. E o que esse entendimento diz aqui? Ó? Que para a desfiliação fundada lá no artigo 17, parágrafo 5º, né, cláusula de barreira, que é uma justa causa de desfiliação, exige tão somente a proclamação formal do resultado da corrida eleitoral, não havendo a exigência para que o ato seja efetivado a partir do dia 1º de janeiro. Vamos lá, deixa eu abrir rapidamente aqui uma explicação sobre isso. Então, lá no primeiro domingo de outubro, o candidato foi eleito pelo partido A. Só que, né, primeiro domingo de outubro aqui em outubro, só que esse partido A não alcançou, teve a proclamação do resultado, ele não alcançou a cláusula de barreira lá, né, não alcançou lá 3% da votação ou 15 deputados federais. Se ele não alcançou, esse candidato José aqui, ele tem o direito de migrar para o partido, né, lá, por exemplo, lá em novembro, lá em dezembro, ele migrou para o partido B. Não tem problema não, ele pode migrar porque o partido dele não alcançou a cláusula de barreira. E o que esse entendimento está dizendo aqui é, independente da posse dele, ele já pode migrar a qualquer tempo. É o que esse entendimento diz aqui, que não há um tempo específico para ele migrar de partido, tá bom? Seguindo adiante aqui um entendimento que não é propriamente direito eleitoral, mas eu achei importante destacar, principalmente porque a gente sabe que muito advogado acompanha a gente aqui. O TSE entende, né, que a sustentação oral não é ato indispensável à defesa, né? Ali é um entendimento meio que polêmico, né? De modo que a sua ausência não gera qualquer nulidade. Então, como regra geral, a ausência de sustentação oral, ela não gera uma nulidade absoluta, né? Ela deve ser demonstrada que essa ausência de sustentação oral causou ali um prejuízo à parte. Então, como regra geral, não tem nulidade, essa nulidade deve ser demonstrada, tá bom? Entendimento aí polêmico, tá? A propaganda eleitoral de candidatos na internet deve ser realizada em sítio do candidato e ela deve ser comunicada à Justiça Eleitoral. A ausência dessa comunicação, né, disposição expressa lá do artigo 28, parágrafo 1º da resolução 23.610, gera multa eleitoral, né? Havia uma discussão se essa ausência de comunicação ela geraria multa, né? Porque o candidato ele deve comunicar as suas redes, né, o seu sítio eletrônico à Justiça Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral disponibilize isso para que o eleitor possa fiscalizar. Então havia uma dúvida se essa ausência de comunicação geraria multa ou não, né? Gera multa quando o candidato divulga a propaganda eleitoral em um sítio ou uma rede social não comunicada à Justiça Eleitoral, tá bom? Nosso último entendimento aqui, ação rescisória e cabimento, tá? É uma súmula do TSE, tranquila, a súmula 33, que diz o seguinte, que somente é cabível ação rescisória de decisões do TSE e que versem sobre inelegibilidade. Nesse caso aqui, seria uma pretensa ação rescisória em razão de uma condenação de cassação de mandato, em razão de cassação de registro, né? Em razão de uma representação de Caixa 2 lá do 30A. Então, na Justiça Eleitoral, a ação rescisória só cabe, primeiro, de decisões do TSE, só de decisões do TSE, apenas de decisões do TSE, e segundo, ainda assim, a matéria versada que se pretende rescindir tem que ser de inelegibilidade. Então a gente vê que é uma via muito estreita a ação rescisória na Justiça Eleitoral, diferentemente lá da Justiça Comum, né, que a ação rescisória ela é muito mais ampla. Tá bom, meus amigos? Esses foram entendimentos aí dessa semana do dia 12 ao dia 16 de junho, tá bom? Não se inscreve aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, isso ajuda muito, inclusive ao YouTube te entregar esses vídeos, né? Toda semana a gente publica aqui informativos do TSE, né? Comentários dos julgados do TSE, então isso vai te ajudar, né? Para que o YouTube te entregue esse vídeo, tá bom? Quer aprofundar seus conhecimentos em direito eleitoral? Eu vou deixar o link aqui do curso de direito eleitoral, tanto para concurso quanto para quem quer na prática forense, né? A gente tem esses dois tipos de curso para quem quer se aprofundar. De qualquer forma, toda semana a gente está aqui comentando os julgados do TSE, tá bom? Forte abraço e até a próxima.